Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa aula é sobre o sistema de comporta da dor, tá? Onde nós vamos trabalhar aí sobre a questão da inibição periférica e central da dor a nível de medula espinal. Tá? Então esta videoaula ela é uma sequência daquela aula sobre neurofisiologia da dor, tudo bem? Espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam e aprendam aí sobre essa aula. E vamos aí para mais esta videoaula aí do meu canal do YouTube, ok? Bom, pessoal, na aula anterior, né, que eu falei sobre neurofisiologia da dor, eu falei um pouco aqui sobre as lâminas de Heckseth, que são camadas, né, presentes ali no H medular. Né? Então, quando nós observamos a medula espinal num corte transversal, né, nós observamos a substância cinzenta. E essa substância cinzenta, ela é chamada de H medular, e esse H medular é que vai apresentar, então, essas camadas. Então, na verdade, ela vai apresentar 10 camadas, tá, de cada lado, e sendo que da camada 1 até a camada 7, tá, é onde eu vou ter neurônios que estão chegando, tá, até na 8 também, né? A camada 9 já são neurônios motores. Então, a parte mais anterior do corno anterior, né, do H medular, é onde nós vamos ter mais a parte motora. E na parte do corno posterior é onde nós vamos ter aí mais neurônios envolvidos com a parte sensitiva, ou seja, recepção de informações. E eu comentei também que cada lâmina ela vai apresentar um tipo de neurônio responsável, então, por uma determinada informação. Então, começando lá, a lâmina 1, que é a lâmina mais posterior ali, ela está relacionada com a sensibilidade nociva. Isso significa que toda informação nociva de dor vai chegar na lâmina 1, vindas ali, né, aquelas fibras nervosas, tanto a delta quanto a C, ok? Na verdade, a número 1, a lâmina 1, ela vai receber mais e somente, né, vamos dizer assim, da delta. A fibra C ela vai chegar na lâmina 2. Aí a gente já vai entender o porquê que ela vai chegar na lâmina 2 e o que ela vai fazer. Então vejam só, a lâmina 1, ela vai apresentar neurônios que recebem então essa sensibilidade nociva e automaticamente os axônios desses neurônios da lâmina 1 vão formar o trato espinotalâmico lateral, né, que vai acabar subindo e levando essas informações lá para o meu cérebro, né, para o meu encéfalo, passando ali pelo tronco encefálico, tálamo e depois chegando até a nível de córtex cerebral. A lâmina 2, ela vai apresentar neurônios que vão produzir substâncias, ou seja, neurotransmissores, opioides, tá? No caso, encefalina. Então, esses neurônios da lâmina 2, eles são responsáveis para fazer a regulação da dor. Então, quando esses neurônios da lâmina 2 são ativados, tanto para o mecanismo periférico quanto central, que é o que a gente vai analisar nesta aula de hoje, esses neurônios eles vão liberar, então, essa encefalina, bloqueando ou inibindo os neurônios da lâmina 1. Automaticamente, essa informação nociva que chegou na lâmina 1 não vai subir ali pela medula espinal, não vai subir até o nosso encéfalo e nós automaticamente não perceberemos e não sentiremos a dor. Tudo bem? Então, essa lâmina 2, ela é formada por neurônios que produzem encefalina, está relacionado com a regulação da dor, então é essa lâmina que nós vamos trabalhar praticamente essa aula toda. E esses neurônios, eles apresentam ramos colaterais, ascendentes e descendentes. Então, isso significa que esses neurônios da lâmina 2, quando ativados, eles conseguem inibir vários outros neurônios aqui do H medular. Não somente os neurônios da lâmina 1, mas também neurônios da lâmina 3, 4, né, e sucessivamente, tá certo? Essa lâmina 2, ela é chamada de substância gelatinosa, tá? Então grave muito bem isso. A lâmina 2, ela é muito importante na regulação da dor,
porque seus neurônios produzem encefalina, bloqueando outros neurônios ali, e essa lâmina 2 é denominada então de substância gelatinosa, tudo bem? A lâmina 3 é onde nós vamos ter aí todas as informações de tato, né? Tato epicrítico, tato protopático, temperatura, lembrando bem que essa temperatura não é uma temperatura que vai causar dor, tá? Pode ser também, mas a temperatura que causa dor, ela vai chegar mais precisamente na lâmina 1. Essa temperatura da lâmina 3 aqui, que vai receber aqui, são temperaturas tanto quentes quanto frias, aquelas mais ou menos para vocês entenderem, quando a gente faz uma compressa, tanto de uma compressa quente quanto uma compressa fria, tá? Então elas vão chegar aqui na lâmina 3. Vai servir também como mediador da dor, tá? Então essa lâmina 3 também está relacionado aí com o processo de mediar a dor, de inibir ou até bloquear a dor, ok? A lâmina 4 é onde nós vamos ter neurônios que apresentam longos dendritos, e esses neurônios acabam formando, né, então, ou seja, os axônios desses neurônios da lâmina 4 acabam formando o trato espinotalâmico contralateral, né? Então, o que vai acontecer? Esses da lâmina 1 vão formar, então, o trato espinotalâmico, né, que vai também ascender lá ao nosso encéfalo, porém o da lâmina 4 ele vai formar também o trato espinotalâmico, porém o contralateral, né? Então ele vai cruzar aqui o plano mediano, né, da medula espinal e vai ascender pelo lado contrário, né, pelo outro lado ali da medula espinal. As lâminas 5 e 6 apresentam neurônios que recebem informações de propriocepção. Então, todas as informações de propriocepção, vindas lá dos músculos, das articulações, dos tendões, né, vão chegar nessa lâmina 5 e na lâmina 6. Além disso, esses neurônios da lâmina 5 e 6 recebem informações vindas do córtex cerebral, principalmente informações, né, do córtex motor, tá certo? No córtex motor, do córtex associativo, então eles vão chegar aqui, tá? Mas é mais precisamente do córtex motor. Então, fibras córtico-espinais chegam aqui na lâmina 5 e na lâmina 6, participando aí daquela parte da inibição da dor como mecanismo central, tá? Nós vamos entender que o mecanismo periférico está mais relacionado a quem? A lâmina 3, tudo bem? E a central está mais relacionado aí à lâmina 5 e lâmina 6. Mas a gente vai entender isso aí ao longo da aula. Os neurônios da lâmina 7, eles recebem também informação de propriocepção e, além disso, enviam informações através dos seus axônios para o cerebelo. Tá? Então, esse tipo de propriocepção que vai chegar na lâmina 7 é uma propriocepção inconsciente, que vai depois formar aí o trato espinocerebelar, né, que vai subir ali a nível de medula espinal, chegando no tronco encefálico, pegando ali os pedúnculos cerebelares e indo até o cerebelo para estar relacionado com todo o mecanismo de manutenção do equilíbrio. Tudo bem? Então, a lâmina 7, propriocepção inconsciente e origina-se, então, através dos seus axônios, o trato espinocerebelar. Tá tudo bem? Depois nós vamos ter a lâmina 8, que é essa azulzinha mais clara, que é onde termina. Então, ou seja, esses neurônios da lâmina 8 recebem todas as informações vindas da formação reticular e também dos núcleos vestibulares. Por quê? Esses neurônios da lâmina 8, quando recebem essas informações vestibulares, automaticamente está recebendo uma informação lá do nosso vestíbulo, né? Lá do ouvido interno. Então, alterou-se o posicionamento da minha cabeça, essas informações chegam no tronco encefálico, mais precisamente nos núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares vão apresentar neurônios que os seus axônios formam, então, a via vestíbulo espinal,
chegam então até esses neurônios da lâmina 8 e automaticamente esses neurônios da lâmina 8 estimulam os neurônios da lâmina 9, que são neurônios motores. E aí, desta maneira, esses neurônios motores estimulados vão fazer contração de músculos flexores ou extensores para garantir o nosso equilíbrio, vinda, né, ou seja, originada de uma informação lá do vestíbulo. Né, do vestíbulo do ouvido interno, chegou nos núcleos vestibulares, se conecta com esses neurônios da lâmina 8 e esses neurônios da lâmina 8 estimulam então os neurônios motores, que é da lâmina 9, para fazer a manutenção do equilíbrio. Tanto contrair músculos flexores ou extensores, tanto de esqueleto axial quanto de esqueletos apendiculares, que são de membros superiores e inferiores. Tudo bem? E recebem também informações da formação reticular, através de uma via, né, formada por vários axônios, que é a retículo espinal. A formação reticular, nós sabemos que ela vai ser ativada pelo sistema límbico principalmente, tá ok? E o sistema límbico, que produz as emoções e comportamentos, vão estimular a formação reticular, e a formação reticular estimula esses neurônios da lâmina 8, que, por consequência, vão estimular aí os neurônios motores da lâmina 9. Então, esses comportamentos que nós temos relacionados às emoções, seja através de um susto que a gente levou, uma reação de reflexo de defesa, enfim, mas relacionado ao emocional, recebe essa informação lá da formação reticular. Estimula neurônios da lâmina 8, que estimula neurônios motores da lâmina 9. Tá? Os neurônios da lâmina 9, que são esses vermelhinhos aqui, são neurônios motores, ou seja, os axônios desses neurônios saem pela parte anterior da medula espinal, né, que depois vão se unir, né, com os neurônios posteriores, que são sensitivos, formando então um nervo espinal, tá certo? Esses neurônios motores, eles vão estimular a contração das fibras musculares esqueléticas, tudo bem? E aí, olha que interessante, esses neurônios mais laterais, lembrando que esse ponto azul escuro é o meio da medula espinal. Então, aqui nós temos mais medial e mais lateral. Então, esses neurônios motores mais laterais estimulam, né, controlam os músculos apendiculares, tanto de membro superior quanto de membro inferior. E os neurônios motores mais mediais controlam, ou seja, estimulam os neurônios axiais, ou seja, neurônios do tronco e alguns, né, aí específicos do pescoço, né, mais posteriores aí do pescoço. Tudo bem? E depois, por último, nós temos esse aqui da lâmina 10, que são interneurônios, ou seja, são neurônios que fazem a conexão de um lado com o outro da medula espinal, tá certo? Então vejam só, pessoal, é interessante a gente saber dessas lâminas de Rexed, né, a função de cada uma, mas para a nossa aula de hoje, as mais importantes, elas vêm até aqui, ó, né, a lâmina 6, tudo bem? Lâmina 1 até a lâmina 6. E aí a gente vai entender, então eu quero que vocês gravem bem isso. A lâmina 1 recebe toda a informação de dor, tá? Dor aguda, tudo bem? Tanto provocada por uma temperatura, por um estímulo mecânico, um estímulo químico, enfim, vai receber informação aguda. A lâmina 2 recebe as fibras C, que estão trazendo dor crônica, tudo bem? A lâmina 3 recebe informações de sensibilidade não nociva, tudo bem? Não nociva, tá certo? E aí depois nós temos os neurônios da lâmina 4, né, que acabam também formando aí o trato espinotálamico contralateral. O 5 e o 6, que recebem informações de propriocepção consciente e também que recebem informações do córtex cerebral, participando aí também do controle de inibição da dor, tudo bem? Muito bem, o que acontece? A dor, ela pode ser modificada, tá? Então, a dor que a medula espinal recebe, ela pode ser intensificada ou ela pode ser diminuída, tá? Tudo isso vai depender do quê?
do nosso estado emocional, do nosso controle de inibição central. Tá? Por que eu falo emocional? Quanto mais estresse nós tivermos, mais inibição da dor nós vamos ter. Quanto menos estresse, ou seja, mais medo nós tivermos, mais intensificada vai ficar essa dor a nível de medula espinal e mais intensificada essa dor vai subir a nível de tálamo e córtex cerebral. Tudo bem? O controle, né, da inibição central. O que acontece? Nós conseguimos bloquear, inibir ou até mesmo bloquear por completo a dor de acordo com o nosso córtex cerebral. Mais precisamente com o nosso córtex pré-frontal, o anterior. Tá? E aí entramos naquela seguinte frasezinha. A dor é psicológica, o frio é psicológico. E na verdade ele é. Por quê? Quando nós mentalizamos, quando nós fazemos com que o nosso córtex frontal mentalize e memorize e grave e entenda que aquela dor eu não vou sentir, que aquele frio eu não vou sentir, algumas pessoas conseguem até bloquear por completo a dor e o frio. Algumas pessoas não bloqueiam por completo, mas diminuem a sua sensibilidade à dor, ao frio e assim sucessivamente, né? Isso a gente consegue observar em muitos ritos religiosos, por exemplo, aquelas pessoas que andam descalças em cima de vidro, em cima de brasa quente, né? Ou que nadam em lagos gelados. Então, eles conseguem manipular a sua percepção da sensibilidade, tanto de dor quanto de frio, enfim, né? De vários mecanismos. Só que toda essa modificação ela não ocorre aqui. Ela vai ocorrer fisiologicamente na medula espinal, né? Lá no bloqueio da lâmina 1, no bloqueio da lâmina 3, né? Através da estimulação da lâmina 2. Então, é lá na medula espinal, no corno posterior da medula espinal, que a modificação vai ocorrer. Só que, claro, que obviamente depende do nosso cérebro, né? Isso na parte do mecanismo central. Depois nós vamos entender o mecanismo periférico, que daí entra na comporta da dor, né? O controle da dor por comporta. Essa modificação, então, como eu falei, lá no corno posterior da medula, ela vai ocorrer por influências de fibras córtico-espinais, ou seja, que estão vindo do meu córtex cerebral, e também das retículo-espinais. Córtico-espinal, consciente. Eu vou andar sobre a brasa e eu vou controlar a minha dor. Eu vou suportar a minha dor. Tá? Ou retículo espinal, quando envolve aí a parte emocional. Estou estressado, estou irritado, então automaticamente ele acaba bloqueando mais a dor. Ou estou com medo, ele intensifica a dor. Tudo bem? Lembrando que essa modificação da dor, independente se eu modificar ou até bloquear a dor, a lesão tecidual continuará acontecendo. Ela irá acontecer de qualquer maneira. A lesão ocorre. O que vai diferenciar é o mecanismo que eu faço para bloquear essa dor ou diminuir a intensidade dessa dor, que é a modificação da dor. Tá? A dor, então, ela vai ser alterada por aferências, ou seja, informações que estão chegando, né, tanto periféricos quanto centrais, na substância gelatinosa. Então, quando essas informações estimulam os neurônios da lâmina 2, que é da substância gelatinosa, automaticamente ela bloqueia a lâmina 1, bloqueia a lâmina 3, e as únicas informações que vão continuar subindo até o nosso encéfalo são outros tipos de informações, menos a dor. Tá? Então, esse é o mecanismo que nós vamos fazer, né, que nós vamos aprender nessa aula de hoje, para inibir ou até mesmo bloquear a dor. E aí existe a teoria do controle da dor por comporta, que é realizada através de uma estimulação de terminações nervosas na pele subrejacente, ou seja, sobrejacente, acima do local que está gerando a dor. Tá? Através de fricção, de calor, no caso de uma compressa, ou de um irritante químico, que no caso aqui nós podemos ter o bálsamo ou o gelol, né? O gelol muito utilizado aí quando você tem uma pancada, enfim. Então, quando você faz uma massagem
utilizando o calor, né, que é a termoterapia, mais um produto químico, né, que pode ser o bálsamo. Antigamente, os mais idosos usavam álcool com ervas, né? O álcool nada mais é do que um produto químico, né? Que ele acaba estimulando ali as terminações nervosas da nossa pele sem causar lesão tecidual, sem causar mais dor. Então, eu estou utilizando um mecanismo diferente, né, para inibir aquele processo de dor que está chegando na medula. E a gente vai entender como é que isso funciona. Tá? Então, a lâmina 2, ou seja, a substância gelatinosa, ela vai modificar os padrões dos impulsos sensitivos, principalmente da dor. Ele vai bloquear os neurônios que estão recebendo a dor. Tá? Esses axônios da lâmina 2 se comunicam com fibras, né, ou seja, com neurônios que formam lá aquele trato espinotalâmico e também recebem informações da formação reticular, que são as fibras retículo-espinais. Esses axônios, então, fazem sinapses com as lâminas 1, 4, 5 e 6. Tá certo? Então, automaticamente, ele vai bloquear essas 4 lâminas aqui. A 1, a 3, a 4, a 5 e a 6. Tá certo? E agora, o que vai acontecer? Esses neurônios dessas lâminas que foram bloqueadas pela substância gelatinosa, que é da lâmina 2, vão decidir, olha só que interessante, eles vão decidir se o estímulo é intenso o bastante para iniciar um sinal de percepção de dor. Então, resumindo, para vocês já começarem a entender, eu tenho 2 informações chegando agora. Antes eu tinha só uma informação chegando na medula espinal, que era a dor. Agora eu comecei a fazer uma massagem com um produto químico, com álcool, com gelol, enfim. E agora essas 2 informações estão chegando na medula espinal. O que vai acontecer? Qual das 2 informações é que vai subir para o meu encéfalo? A dor ou a massagem? A que for mais intensa. Se a massagem com aquele produto químico, né, for maior, tiver mais intensidade do que a própria dor, a dor não sobe. Vai subir o quê? A massagem. Por isso que, isso a gente vê muito, né? Em jogo de futebol, por exemplo. O jogador lá levou uma pancada na coxa, né? E aí daqui a pouco chega lá o médico, o fisioterapeuta e tal, e pega lá um gelol e fica massageando. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dando um outro estímulo para que chegue então na medula espinal, e o único estímulo que chegue no nosso encéfalo é somente o da massagem e não o da dor. Ok? Isso acontece também com a gente, não precisa ser jogador de futebol. Quando você bate em alguma parte do seu corpo em algum lugar, a primeira reação é o quê? É ficar massageando, é ficar apertando, é ficar, né? Nossa Senhora, balançando. Meu Deus, por quê? Porque esses estímulos sensoriais vão acabar chegando um pouco mais intenso na medula espinal, e são esses impulsos que vai subir para o meu cérebro, e não mais a dor. Tá? E aí que vem a questão. Tem algumas pessoas, de acordo com a sua fisiologia, que a massagem até bloqueia a dor. Outros não bloqueia, mas diminui drasticamente a dor. Tá? Então é isso que a gente vai começar a entender daqui para frente. Então o que acontece? Ó, nós temos aqui, né, um pedacinho do corno posterior da medula espinal, mais precisamente do H medular, e aqui nós temos aqui, né, os neurônios da lâmina 1, da lâmina 2 e depois da lâmina, né, 3 aqui, ok? O que vai acontecer? Aqui, ó, nessa flecha em vermelho, está chegando os impulsos nociceptivos, ou seja, de lesão tecidual e de dor. Olha o que eles fazem, olha o que esses neurônios estão fazendo. Eles estão bloqueando aqueles neurônios da lâmina 2, que é da substância gelatinosa, tá? E lembrando que esses neurônios da lâmina 2 produzem opiáceos endógenos, que é, no caso, a encefalina. E a encefalina que tinha a função de bloquear os neurônios que estão recebendo a dor. E olha o que a dor faz. Ela bloqueia os neurônios inibitórios e estimula os neurônios que estão recebendo a dor. Então, a única informação que vai chegar para o teu cérebro é dor. Tá? Agora, impulsos mecanoceptivos, né, que vêm ali pelos neurônios, que são fibras nervosas A beta. Né?
que é uma informação tátil. Pode ser a massagem, pode ser uma compressa de água quente, ou um gelo, ou passar um gelol, enfim. Olha o que essas informações agora fazem. Elas estimulam os neurônios da lâmina 2, que automaticamente liberam encefalina e bloqueiam os neurônios que estavam recebendo a dor. E, além disso, estimulam neurônios da lâmina 3 que conduzem informações de sensibilidade não nociva. Então, quando eu tenho um estímulo não nocivo, um estímulo sensitivo, mas não nocivo, eu bloqueio aquele estímulo nocivo que estava chegando. Porque agora eu vou estimular o neurônio da lâmina 2, que vai liberar a encefalina, bloqueando os neurônios da lâmina 1, que estavam recebendo dor. E, além disso, essa informação de sensibilidade está estimulando os neurônios da lâmina 3, que conduzem informação de massagem, por exemplo, para o meu cérebro. Então, a única informação que vai chegar para o meu cérebro é a da massagem e não mais a da dor. Porém, existe a questão de intensidade. Não adianta, eu bati aqui a mão e eu pegar e fazer carinho. Não vai resolver nada. Eu vou passar o gelol, só passei o gelol e deixei o gelol aqui. Não vai resolver. Eu tenho que passar o gelol e, fazer massagem. Massagear, né? Esquentar aqui, Aí essa intensidade vai ser maior do que da própria dor. Aí essa informação vai subir para o meu cérebro. Se ou não, se eu só passar o gelol aqui, ou ficar fazendo assim, não, vai passar, a dor vai continuar subindo. Porque a dor está mais intensa do que a massagem. Tá? Então, isso é um mecanismo de analgesia periférico. Por isso que utiliza-se a termoterapia, por exemplo. Na fisioterapia, estuda-se muito a termoterapia. O que é a termoterapia? É você colocar o calor na região da dor, da lesão, para que a única informação que suba, que chegue no teu sistema nervoso central, lá no teu cérebro, seja a da temperatura e não a da dor. Ok? Então, e existem outras terapias também que você pode fazer, né? A massagem, existe também a eletrotermofototerapia, né? Então, a fototerapia também é um tratamento em que a coincidência de luz, você consegue também fazer esse mecanismo de analgesia periférica, inibindo, né? Ou até, em alguns casos, bloqueando a dor. Né? Então, existem vários mecanismos que você pode fazer uma analgesia periférica. Então, aqui eu deixei um desenho bem mais explicativo para vocês entenderem. Olha só. Primeiro, eu tenho aqui a fibra delta, a delta, certo? A D. Essa delta está trazendo dor aguda, né? Lesão tecidual causada por um estímulo mecânico, ou seja, um corte, uma batida, uma compressão, ou estímulo térmico, queimou, né? Tanto queimou por uma temperatura muito alta, por uma temperatura muito baixa, muito fria, muito gelada, ou por algum produto químico, vamos supor, um ácido, né? Então, essa fibra delta, que está trazendo dor aguda, ela vai estimular os neurônios da lâmina 1. E lembrando que esses neurônios da lâmina 1 é que formam aquele trato espinotalâmico lateral, que vai subir, né, para o meu cérebro, tá certo? Os neurônios, né, ou seja, as fibras C conduzem dor crônica. Né? São aquelas que na aula passada sobre neurofisiologia da dor, eu expliquei que são estimuladas por aquelas substâncias químicas liberadas no processo inflamatório através de uma lesão tecidual. Então, essas fibras C vão chegar na lâmina 2, mas o que ela vai fazer? Ela vai bloquear os neurônios da lâmina 2. As fibras delta estimulam a lâmina 1. A fibra C bloqueia a lâmina 2. Se eu bloquear a lâmina 2, aqueles neurônios que produziriam a encefalina para bloquear a dor, vão ficar bloqueados. Esses neurônios vão ficar
inativos. E, em compensação, os neurônios da lâmina 1, que estão recebendo a dor, estão ativos. Então, o que vai ser enviado para o meu cérebro? A dor. Simplesmente a dor. Aí nós temos aqui, ó, fibras beta, que são aquelas fibras, aqueles neurônios, que conduzem informação de massagem, temperatura, que é aquela compressa quente ou compressa fria, mas que não cause uma lesão, um produto químico que não cause uma lesão, né? Uma compressão, estou apertando o dedo aqui, que não cause uma lesão. Então, nós chamamos de informações sensitivas não nocivas. Enquanto as fibras delta e C conduzem informações nocivas, a beta conduz informações não nocivas. E olha só que legal. Essa massagem que você está fazendo vai chegar na lâmina 3, na lâmina 4, na lâmina 5 e na lâmina 6. Lembrando que esses neurônios da lâmina 5, por exemplo, da lâmina 4, da lâmina 3, eles criam ramos colaterais que automaticamente vai fazer o quê? Vão estimular esses neurônios da lâmina 2. Tá? Então vamos lá, vamos devagar. Eu fui lá e cortei. Cortei, estimulei a delta. Estimulou a lâmina 1 e a informação de dor subiu. Só que a lesão continuou, está liberando substâncias químicas e estou estimulando agora a fibra C. A fibra C vai fazer o quê? Ela vai bloquear os neurônios da lâmina 2. Ou seja, a encefalina que seria produzida não vai ser produzida, os neurônios da lâmina 1 que estão recebendo dor vão continuar levando dor lá para cima. Agora eu vou lá e vou começar a fazer uma massagem, tá? Vou fazer uma massagem agora. Vai chegar pelas fibras beta. Essas informações que chegam não nocivas da fibra beta se comunicam com neurônios da lâmina 5, da lâmina 4 ou até da lâmina 3. E agora, esses neurônios da lâmina 3, 4 e 5 vão estimular os neurônios da lâmina 2. A lâmina 2 estimulada, olha quem que ela vai bloquear. Ela libera a encefalina, bloqueando quem? A lâmina 1. Então, essa massagem que eu estou fazendo agora estimula os neurônios da 3, 4 e 5. Aí esses neurônios vão estimular através do glutamato a lâmina 2. A lâmina 2 estimulada vai liberar a encefalina. E para quem que ela vai mandar a encefalina? Para a lâmina 1. Ou seja, bloqueio à dor. Agora, aí entramos naquela questão da intensidade. Se essa massagem for intensa o suficiente para estimular esses neurônios da lâmina 3, 4 e 5, e elas estimularem a lâmina 2, e por consequência bloquear a lâmina 1, beleza, eu fiz o mecanismo de comporta da dor periférica, né? Modulei a dor perifericamente. Agora, se essa massagem não for forte o suficiente, eu não vou conseguir estimular os neurônios da lâmina 2. E a lâmina 2 não vai bloquear a lâmina 1 e a dor vai continuar subindo. Agora sim, eu tive uma lesão, eu fiz uma massagem, eu utilizei um produto químico, utilizei uma temperatura, mas eu ainda sentia um pouquinho de dor. Sim, porque a intensidade não foi tão 100% assim para estimular 100% os neurônios da lâmina 2. Então, a lâmina 2 foi estimulada. Teve a liberação da encefalina na lâmina 1, só que não por completo. Então, ela bloqueou, ou seja, ela diminuiu a dor. Ela não bloqueou por completo a dor. Então, a dor ainda continuou subindo ali, tá? Só que em menor intensidade. Tá certo? Então, por isso que nós temos que trabalhar com a intensidade. Quanto mais intensa for as informações não nocivas, menor vai ser o estímulo, né? A percepção da dor. Quanto menor for o estímulo não nocivo, maior vai ser a dor. Tá? Então, aí nós temos aí a questão do mecanismo de comporta perifericamente falando. Então, uma informação que vem de fora, periférico, tá certo?
Então aqui, né, é só uma síntese aqui para vocês entenderem tudo que a gente já falou. Tá? Ou seja, a lâmina 1 e 5 recebem sensibilidades nociceptivas e não nociceptivas. As fibras beta inibem o disparo da lâmina 1 e 5 através da ativação da lâmina 2. Porque a lâmina 2 vai liberar encefalina, vai bloquear a lâmina 1, a lâmina 5 e a dor não vai subir. Né? Então, olha só, as aferências não nociceptivas, que são aquelas de massagem, temperatura, mas que não causam lesão, não causam dor, elas fecham as nociceptivas, as que causam dor. Né? Abrindo o portão, então, para quê? Para a transmissão central da dor. Tá? Então, esse é o mecanismo de comporta. Enquanto uma está vindo, a outra está fechada. A outra veio, conseguiu abrir, eu tenho que fechar a de dor. Tá? A dor veio, está mais intensa, a outra fica fechada e só vai subir a dor. Se a sensibilidade não nociva for mais forte, ela abre o caminho, a dor fecha, a dor não sobe e só sobe a informação de sensibilidade não nociva. Tudo bem? Isso é falando perifericamente. Agora, e o mecanismo central? Como que nós temos um bloqueio, uma modulação da dor, a via central? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, é o pensamento. Não, eu vou andar sobre um caco de vidro, vou andar sobre um carvão aceso e eu vou suportar a dor. Então, quando essa informação ela vem lá do teu cérebro, né, do teu córtex pré-frontal, ele vai estimular, olha só que legal, ele vai estimular o teu sistema límbico e o teu hipotálamo. O hipotálamo, mais precisamente, vai estimular a formação reticular. A formação reticular vai liberar, lá na medula espinal, dois neurotransmissores, serotonina e noradrenalina. O que vai acontecer? A noradrenalina vai estimular os neurônios da lâmina 2, que vai bloquear os neurônios da lâmina 1. E, além disso, o que vai acontecer? Eu vou ter ali a estimulação, né? A estimulação dos neurônios da lâmina 3, 4, né? Que vão trazer outros tipos de informações, menos de dor. Tá? Então, além de eu estimular os neurônios da lâmina 2, que vai bloquear a lâmina 1, eu também vou bloquear os neurônios da lâmina 5, que também conduzem dor, e vou deixar livre quem? Os outros neurônios da lâmina 3, da lâmina 4, que estão recebendo outros tipos de sensibilidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que consegue controlar a dor, ela vai caminhar pelo carvão, ela vai sentir a temperatura do carvão. E ela, de uma certa maneira, ela vai ter uma lesão tecidual. Só que ela vai controlar a dor, ela vai queimar o pé, ela vai sentir a temperatura. Só que ela bloqueia a dor, não a lesão. Ela bloqueia a dor. Mas ela não bloqueia o quê? O estímulo de temperatura. Tá? Então ela consegue atravessar, suportou a dor, legal, só que ela queimou o pé. Ela teve uma lesão tecidual e ela sentiu aquela temperatura. Tá certo? Então, é dessa maneira que ocorre o mecanismo de modulação da dor via central. Tá? Então, o nosso cérebro, o nosso córtex cerebral, mais precisamente o nosso córtex pré-frontal, estimula o sistema límbico, que estimula o hipotálamo. O hipotálamo vai estimular a formação reticular. A formação reticular libera serotonina e noradrenalina, que vão bloquear a dor a nível de medula. Então, o que eles vão fazer? A noradrenalina estimula a lâmina 2, que bloqueia a lâmina 1. E, além disso, a serotonina, né, bloqueia a lâmina 5. Então, a dor não vai subir. Ou ela vai subir, só que em menor intensidade. Então, aí também depende o quê? Qual é a intensidade do meu pensamento? Qual é a intensidade da minha parte central no bloqueio da dor? Então, essa que é a brincadeira também. O frio é psicológico. Não, eu vou sair sem blusa porque eu vou aguentar.
Nossa senhora, tá frio, não vou aguentar. Pronto, você já não teve aquele mecanismo central adequado para você fazer o bloqueio da dor. Então você tem que mentalizar, você tem que pensar, não, eu vou suportar, eu aguento. Né? É aí que entra aquela parte, pessoal, falando também aí para a área da saúde, para psicologia, por exemplo. É aí que entra a força de vontade. É aí que entra a fé. O que é a fé? É você acreditar que você vai conseguir. Então, quando você mentaliza que você vai conseguir, você atravessa um lago gelado. Você consegue até, em alguns casos, controlar a sua perca de calor, que é, ou seja, a sua hipotermia. Tá? Então, existem muitas pessoas que controlam batimentos cardíacos, controlam a temperatura do próprio corpo, controlam um monte de coisa, só que depende daqui, ó. Depende da sua força de vontade, depende do seu pensamento positivo para que você possa controlar a dor. Isso eu estou falando num sentido consciente, eu quero. Agora, emocionalmente, quando você está numa situação de estresse muito alta, automaticamente você bloqueia a dor mesmo sem pensar naquilo. Tá? Pessoas estressadas, irritadas, nervosas, elas estimulam muito a formação reticular e que acaba fazendo esse mecanismo a nível de medula espinal. Eles acabam bloqueando a medula espinal, né, inconscientemente. Lutadores fazem isso. Pessoas que acabaram de sofrer um acidente e ainda que continuam, mesmo machucados, mesmo com uma parte do corpo quebrada, eles continuam ali, eles estão resgatando pessoas e vai dali, vai daqui, eles suportam a sua dor. Atletas, né, nadadores, corredores, aquelas pessoas que fazem 3 esportes num só, né? Então, eles suportam a sua dor, eles criam uma resistência tão grande através do quê? Do seu emocional. Estresse estimula a formação reticular. Formação reticular libera esses 2 neurotransmissores que bloqueia a nível de medula espinal a dor, né? Então, como que vai ocorrer esse bloqueio? Estimula neurônios da lâmina 2, que automaticamente vão bloquear os neurônios da lâmina 1, que não vai conduzir a dor. Além disso, a serotonina inibe, ou seja, bloqueia os neurônios da lâmina 5. Então, uma pessoa estressada, uma pessoa num estresse emocional muito grande, ele pode até perceber alguns estímulos sensitivos, mas não a dor. E ele só vai perceber isso depois. Né? Depois que diminui o sistema simpático, porque o sistema simpático ele vai liberar muita adrenalina e muita noradrenalina no seu organismo, vai liberar beta-endorfina, né? Vai liberar cortisóis. Então, ele vai aumentar o teu metabolismo fisiológico, ele vai aumentar a sua força muscular através da adrenalina e vai inibir a sua dor através da noradrenalina e serotonina no bloqueio do mecanismo de dor a nível de medula espinal. Então, uma pessoa nesse estado, ela não vai sentir dor, pelo contrário, ela vai aumentar a sua capacidade de força e a sua fisiologia. Por isso que em acidentes, a primeira coisa que você faz com a pessoa é acalmar a pessoa. Porque como ela vai aumentar drasticamente a sua fisiologia, se ela tiver uma hemorragia interna, ela vai aumentar ainda mais o quadro, né, da sua hipovolemia, que é, ou seja, a perca de sangue. Tá? Então, é bem interessante isso aqui. Então, nós podemos ter o controle central, tanto por um pensamento consciente, quanto emocionalmente falando, através da estimulação da formação reticular. Mas independente de onde vier, se for emocional ou se for consciente, vai estimular a formação reticular, que vai liberar esses 2 neurotransmissores aqui na medula espinal. Tá? E aqui, por último, é praticamente a mesma imagem, só para mostrar como é que vai ocorrer exatamente isso aqui, né? Então, noradrenalina, serotonina, né? Então, eles vão estimular a lâmina 2, que vai produzir encefalina, bloqueando os neurônios da lâmina 1, que não vai mais conduzir a informação de dor, tá certo? E além disso também vão bloquear os neurônios da lâmina 5, que vai inibir totalmente a subida, né? A condução do estímulo de dor. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final de mais esta aula, né? Falando aí sobre o mecanismo de analgesia, tanto por um estímulo periférico quanto por um estímulo central, que é o sistema de comporta.
Tá? Então nós temos que entender que o sistema de comporta, ele não é somente o estímulo periférico, mas também o estímulo central. Então ele fecha uma porta da dor e abre uma porta de informação sensitiva. Ou ele fecha da sensitiva e abre a da dor, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre o mecanismo de comporta da dor, inibição periférica e central, tá certo? Desejo a todos ótimos estudos, não deixem de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para notificações de novos vídeos todas as semanas e deixem seus comentários nos vídeos para que a gente possa, para que eu possa responder vocês aí suas dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios, enfim. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço para vocês e nos vemos até na nossa próxima aula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus e até mais.